telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Presidente da República destaca a importância da intervenção das Forças Armadas no estado de emergência. O chefe da Casa Civil da Presidência da República, Francisco de Vasconcelos, leu a mensagem do chefe de Estado Francisco Guterres Luolo no 20º aniversário das Valentil no quartel-geral em Dili. Luolo disse que para se enfrentar uma crise de tal magnitude como a pandemia da Covid-19, exige-se por parte das autoridades competentes uma atuação enérgica e eficaz. O mesmo se exige a participação efetiva de toda a comunidade. A intervenção das Forças Armadas justifica-se no âmbito do estado de emergência, cuja participação está definida na lei. A participação das FFDTL no apoio às operações de prevenção e mitigação da Covid-19 tem estado a ser feitas apenas a pedido das forças de serviço de segurança e das autoridades de saúde, com várias ações no terreno que vão desde o reforço da vigilância e segurança das fronteiras terrestres e marítimas com a Indonésia, no apoio de atividades de conscientização social sobre medidas de prevenção e de distanciamento social, nos transportes de indivíduos suspeitos de contaminação para locais de isolamento e na segurança a esses locais, na realização de trabalhos de engenharia, na reconstrução e reabilitação de instalações de saúde e sanitárias, na preparação e segurança de locais para isolamento e quarentena e na distribuição de medicamentos à população. Este empenhamento do FFDTL contou com o apoio de vários países amigos, que numa altura crítica têm contribuído para que as FFDTL se pudessem preparar e participar no combate ao Covid-19. Por isso, gostaria de manifestar o meu apreço e reconhecimento. O Presidente da República salientou ainda que o regime legal do estado de emergência admite o recurso aos militares para apoiar as autoridades civis e reforços de segurança no período de exceção. Já o Conselho Superior de Defesa Nacional funciona em permanência. Já no âmbito do 20º aniversário das Valentil, o chefe de Estado manifestou estar ciente do esforço levado a cabo pelas forças de segurança durante o período do estado de emergência. A continuação da reforma da estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas, particularmente a elaboração de documentação estratégica estruturantes. A adaptação e preparação da instituição para os novos desafios que se apresentam ao país, a qual vai exigir uma gestão mais eficaz, eficiente e racional dos recursos humanos da FFDTL. A adotação de um novo conceito de serviço militar, que vai introduzir a modificação quantitativa e qualitativa, mais importante e com maiores repercussões na estrutura e na vida institucional das FFDTL, por construir uma profunda alteração da sua cultura e tradição em matéria de serviço militar. Profissionalizar ou não as Forças Armadas timorenses é uma decisão essencialmente política que terá sempre os seus prós e contras. Essas mudanças nas mãos do poder político exigirão a necessária maturidade e consciência política daquilo que servirá melhor os destinos do país. O Presidente da República salientou ainda que a aprovação do novo regulamento da Lei de Serviço Militar vai exigir um período de tempo apreciável de transição. Também a operacionalidade e capacidade de cumprir missões cometidas às FFDTL serão necessariamente condicionadas. O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura timorense anunciou que 5.582 alunos entram este ano na Universidade Nacional Timor-Leste e no Instituto Politécnico de Batano.
O Ministério explica que 4.075 estudantes foram admitidos através do regime geral, ou seja, 17,3% dos candidatos, com 1.507 admitidos numa das várias categorias do regime especial de acesso ao ensino superior. No caso do regime geral, 3.865 alunos vão estudar na UNTL, enquanto 210 foram colocados no Instituto Politécnicos de Betano. Já no que se refere ao regime especial, foram admitidos 457 alunos dos quase 4.000 candidatos que fizeram exame relativo a alunos que tenham terminado o secundário em anos passados. Na categoria de veteranos e mártires, foram admitidos 661 alunos na UNTL e 20 no IPB, de um total de 1.591 que completaram o exame de admissão. Já em relação à categoria de filhos de famílias desfavorecidas, foram admitidos 228 estudantes para o UNTL e 20 para o IPB. Finalmente, na categoria que abrange diplomatas, polícias militares deficientes ou desportistas, foram admitidos 121 alunos na UNTL e 15 no IPB, de um total de 252 candidatos. O comunicado nota que em 2020 completaram o ensino secundário geral e técnico profissional um total de 23.988 alunos. Destes, apenas 528 não se quiseram candidatar ao ensino superior. Em Timor-Leste, o acesso ao ensino superior é determinado pelo resultado de exames, com os alunos a preencherem depois um formulário com 3 opções de curso, sendo colocados de acordo com as médias de acesso. Isso implica que estudantes com médias mais altas que se candidatam a cursos mais procurados acabem por não conseguir entrar. Já os outros com médias mais baixas, mas em recursos menos procurados, conseguem lugar. Inicialmente, o governo tinha determinado que haveria este ano apenas 4.260 vagas para o ensino superior. No entanto, o número final de admitidos foi mais elevado devido à forma como o acesso foi determinado. O título de exemplo: a nota mais baixa de acesso a um curso implica, por exemplo, que todos os alunos que tenham tido essa mesma nota possam entrar no mesmo curso. Após recuperarem da Covid-19, Sônia e Margarida, mãe e filha, querem ser voluntárias no Hospital de Campanha de Lisboa. Integram um grupo de 80 candidatos, entre mais de 1.000 inscritos, que começaram a realizar o teste serológico. Em 24 horas, mais de 1.000 pessoas voluntariaram-se para ajudar no Hospital de Campanha, em Lisboa. A rápida e tão expressiva resposta superou todas as expectativas. Um dos requisitos pedidos aos voluntários é que já estivessem estado infectados com o novo coronavírus. A iniciativa foi um sucesso inesperado. Apesar de nós sabermos que em momentos de crise as pessoas tendem a ser mais generosas, nunca pensámos que em 2 dias tivéssemos conseguido mais de 1.000 voluntários. Repare que não são voluntários, digamos, normais, são voluntários com uma condição estranha, já foram infectados por Covid. São, na sua grande maioria, estudantes universitários. A coordenar todo o processo de busca de voluntários está a Raquel Gonçalves, de 21 anos, estudante do 4º ano de Medicina. Eu acho que tem sido muito bonito. Nós ficámos positivamente surpreendidos com a quantidade de pessoas. Fomos mais de 1.000 em 24 horas e continuam a chegar mails de pessoas a pedir para ajudar. Temos muitos estudantes, mas não fizemos o apelo apenas a estudantes. Também temos empregados, desempregados, pessoas de todas as áreas de formação, todas as idades. No Centro Médico da Universidade de Lisboa, junto ao Estádio Universitário, cerca de 20 candidatos dos 80 escolhidos para serem voluntários compareceram esta sexta-feira à chamada para o teste sorológico. Esta recolha de uma amostra de sangue vai servir para verificar se têm anticorpos específicos para o vírus SARS-CoV-2. Vindas da margem sul do Rio Tejo, do concelho do Seixal, Sónia Garcia, de 43 anos, empregada de balcão em layoff, e Margarida Garcia, de 20 anos, estudante do 3º ano de enfermagem, foram das primeiras a fazer o teste diagnóstico que vai ditar se podem ou não ser voluntárias no Hospital de Campanha de Lisboa. Toda a ajuda é pouca, por isso, quando vimos um voluntariado, decidimos nos inscrever, porque também estar fechadas em casa
É uma maneira de ajudar. Estão a precisar de nós, pelo menos acho que me sinto nessa obrigação, não custa nada. O que me motivou, acho que foi uma vontade que eu já tinha há tempo. Entretanto, estive infectada e sabia que o risco era menor. E entretanto, mandaram-me o formulário e eu nem hesitei. Acho que pode ser útil das tarefas mais simples que qualquer pessoa sem nenhuma formação sabe fazer, até algumas que já requerem algum conhecimento da área da saúde, porque já que estudei, então que possa aplicar alguma coisa. Acho que é importante porque há muitas atividades que estão neste momento a ser feitas pelos médicos e pelos enfermeiros que não era necessário serem feitas por eles, mas como não tem mais ninguém que as faça, então estão a perder tempo, podia ser utilizado a dedicar aos doentes. E então é esse tipo de atividades que eu espero fazer e poupar algum tempo então aos profissionais de saúde. Os 80 voluntários escolhidos entre os mais de 1000 inscritos vão apoiar o atual pavilhão do Hospital de Campanha de Lisboa, que começou a acolher doentes com Covid-19 em 23 de janeiro e dispõe de 58 camas. Estes voluntários vão funcionar em 5 turnos, dia e noite, com 4 voluntários por turno. No âmbito da abertura do segundo pavilhão, com mais 150 camas que estão já a ser montadas, a Universidade de Lisboa pretende selecionar um outro grupo de voluntários. Em Portugal morreram quase 14 mil pessoas dos 755 mil casos de infecção confirmados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. O governo português agradeceu a disponibilidade da Alemanha em ajudar no combate à pandemia no momento da chegada de 26 profissionais de saúde militares germânicos a Lisboa. A chanceler Merkel perguntou ao nosso primeiro-ministro como poderia apoiar. Muito rapidamente veio uma equipa das Forças Armadas alemãs a Portugal para fazer um levantamento e incitar um diálogo com a parte portuguesa, com o Ministério da Defesa, mas também, naturalmente, com o Ministério da Saúde. E, em função dessa missão das Forças Armadas alemãs, identificaram-se várias possibilidades de apoio que se concretizam agora com a chegada do avião da Força Aérea Alemã, com uma equipa de médicos, enfermeiros, e também com equipamento. Aquilo que merece ser sublinhado neste momento é, sobretudo, o grande espírito de solidariedade da Alemanha, o facto de estarmos enquadrados no contexto da União Europeia, que é um contexto de países, em primeiro lugar, de países amigos que se apoiam uns aos outros. As minhas primeiras palavras são também para saudar a disponibilidade que houve da parte do governo alemão, aqui representado pelo Sr. Embaixador, neste momento difícil para Portugal, em termos daquilo que é esta vaga da doença Covid-19. Desde há muitos meses que vemos conseguindo responder, dia após dia, semana após semana, ao crescimento de doentes e também àquilo que são as várias vagas. Neste momento, aquilo que verificamos é que se começa a restar alguma desaceleração do crescimento do número de novos casos, mas que isso significa apenas que vamos continuar a ter ainda uma pressão em termos de procura de cuidados hospitalares e, sobretudo, em termos de procura de cuidados para doentes críticos. Como sabem, o país aumentou significativamente a sua capacidade de resposta nesta área. Neste momento são cerca de 1.200 camas, aquelas de que o país dispõe para a resposta ao doente crítico e, de entre essas, quase 900 estão mobilizadas para a resposta à Covid-19, mas que já não tinham, de facto, recursos humanos, médicos e de enfermagem para poderem funcionar e que irão, assim, desempenhar cabalmente a sua missão ao serviço de todos. É disto que precisamos, é desta garantia de que todos faremos o melhor possível, de acordo com os meios de que dispomos, para prestar as melhores respostas. E, portanto, uma palavra de especial apreço a estes profissionais do Ministério da Defesa da Alemanha que vêm colaborar com o nosso sistema de saúde neste momento tão difícil. Em
Angola, 4 dias depois dos incidentes, Cafufo chora os mortos. Procuram-se ainda os corpos das vítimas, num lamento visível nas ruas pela morte de inocentes. Povo de Cafufo, estamos em luto. É uma tristeza, mesmo durante toda a guerra, do início da guerra de 61 até guerra civil, nunca aconteceu a morte como aconteceu o dia de hoje. A maioria dos mortos jovens que morreram aqui, maioria foram botados no Rio Cuango. Foi no sábado que a Vila Mineira do Cafufo, a 750 km a leste de Luanda, ficou manchada de sangue devido a um alegado ato de rebelião. Nesse dia, o movimento protetorado da Lunda Choque, que luta pela autonomia da região das Lundas, no leste-norte de Angola, tinha agendado uma manifestação que acabou em tragédia e colocou esta terra na mira dos defensores dos direitos humanos. Começaram a tirar todos os corpos que estavam deitados aqui. Começaram a carregar e levar no Rio Cuango. 4 dias após os incidentes, Cafufo chora os mortos, procurando ainda os corpos das vítimas. Segundo os testemunhos, morreram pelo menos 25 pessoas. Muitos jovens estudantes inocentes, outros ainda, corpos foram deitados no rio para ser comida dos peixes. No caso do governo, está a ignorar. Está a dizer porque o povo de Cafufo são rebeldes, queriam invadir a unidade policial, mas é pura mentira. O governo local está mentindo porque os manifestantes do movimento Lunda Choque, do protetorado, que estavam para ir invadir a esquadra da polícia. A verdade é uma, se eles tiveram para invadir a esquadra da polícia, deveriam primeiro invadir a esquadra da polícia fiscal, de onde que eles entraram. Então foram atacados meio a meio. Os corpos que nós encontramos, como já tinham recorrido, os corpos que tinham, os mortos que tinham caído aqui na estrada, então os que estavam ainda um pouco com a vida grave começaram a morrer neste ravina, nesta baixeira. O que aconteceu no município do Cafufo, no município do Cuango, no setor do Cafufo, foi algo muito triste. Perdemos muitas vítimas de pessoas, pais, mães, por motivo de reclamar os seus direitos. Então a Polícia Nacional e as Forças Armadas de Angola atacaram-lhes e puseram-lhes mortos todos eles. Os nossos camponeses e camponesas que têm as suas lavras na beira do Rio Cuango estão a ver corpos a passar no rio. Quem mora em Cafufo sente-se abandonado pelo governo e justifica o protesto com as condições de vida precárias. O governo daqui não apoia. Não apoia nem um pouco. Se ele apoiasse, essa história não deveria estar assim. Nós aqui não temos estrada, só sair daqui até o município do Cuango, que é a 30 km, tem que se pagar 4.000 kwanza até lá, a estrada está mal. Nós aqui não temos emprego, escolas mal construídas, hospitais sem melhores condições de medicamento. Tem água e luz? Não tem água e luz. Então esta riqueza toda dos diamantes não fica cá nada? Não fica cá nada, não sabemos por onde vai essa riqueza. Nós trabalhamos no nosso suor. A estrada não está em condições. Nós não temos água. Tem que descair na baixeira para nós catar água, depois para nós cair. O nosso consumo, nós próprios devemos tomar o nosso consumo. Não temos ninguém que nos apoia. Vocês vão falar que não podemos fazer o quê? Sim, nós não temos ninguém que nos sustenta. Quase nós todos se sustentamos, nós próprios. Não tem ninguém. Então, se o povo daqui está a agir, sim. Nossos familiares são muito que morreram aqui. São muito. Até agora, tem outros corpos que não estão a ver. As autoridades policiais contabilizaram 6 mortos e acusam o movimento do protetorado da Lunda Choque de instigar a rebelião, alegando que as mortes ocorreram durante uma tentativa de invasão da esquadra. No entanto, moradores e ativistas, bem como elementos do MPLT, afirmam que a polícia disparou contra manifestantes que estavam desarmados, com o balanço do número de mortes a variar entre os 6 e os 25. Para este povo, resta agora a esperança que se faça justiça. Nós agora estamos a esperar se o governo reconhecer destes mortos
devem indemnizar as famílias. Cada vez mais famílias de Portugal deixam os filhos nas escolas de acolhimento para os pais trabalharem, enquanto outras procuram nelas a ajuda que não conseguem dar em casa. Em Chora, por exemplo, os pedidos de apoio duplicaram numa semana. Têm estado uns dias cinzentos. As gargalhadas não estão cá, não está cá o rebuliço dos meninos. É uma escola sem alunos, mas que nós procuramos que seja confortável para os meninos que estão cá. Cada vez mais famílias deixam os filhos nas escolas de acolhimento para ir trabalhar, enquanto outras procuram ali a ajuda que não conseguem dar em casa. Quando o Governo anunciou em janeiro a suspensão das aulas e um período de 11 dias de férias, cerca de 700 estabelecimentos de ensino mantiveram as portas abertas. É o caso do agrupamento de escolas de Soure, em que os pedidos de apoio duplicaram numa semana. Estão a receber os filhos de trabalhadores essenciais, mas também crianças com necessidades educativas e todos aqueles identificados como pertencendo a grupos de risco. Os pais com atividades essenciais são mais requisitados e precisam de mais apoio. E a escola tem essa obrigação social. Enfermeiros, fisiatras, lares. Temos também agora pessoas a trabalhar em supermercados também. Mas essencialmente filhos de mães que trabalham em lares, em IPSS. Mariana é uma dessas crianças. A mãe trabalha num lar em Soure e por isso a menina de 9 anos passou as 2 últimas semanas na escola básica da Granja do Olmeiro. Minha mãe trabalha num lar. Ah, é? Ok. E ela sai todos os dias de manhã e tu vens para aqui? Sim. E tens algum medo por causa da Covid ou não? Que possa apanhar e que os meus avós apanhem. Porque eles já são um pouco velhos, então... Mas tu vives com eles ou vives só? Não, mas tenho medo de ir lá e depois dar o vírus. Mas depois quando estás aqui até te distrais e esqueces, está não? Sim, já não posso estar com os meus amigos. Já não podemos brincar lá na escola. Ou então aprender com a professora lá no quadro. Então como é que fazem? Nós agora vamos estar pelo computador. Vai ser um bocadinho difícil. Este período não está a ser fácil porque as crianças gostaram muito de voltar à escola. Foi o que eu senti. Não é? O outro confinamento afastou-os e eles, quando regressaram, estavam todos muito felizes e com muita vontade de falar e partilhar. Eu senti isso porque eu faço sessões em turma e as minhas sessões começaram a durar muito mais tempo. Segundo a psicóloga do agrupamento de escolas, este segundo confinamento foi mais penoso para as crianças, o que obriga também a um maior trabalho dos pais. Neste momento, um segundo confinamento, acho que eles não estão a aceitar tão bem. Pronto, os pais vão ter que estar atentos, vão ter que apoiá-los, mais uma vez, o que não é fácil. Têm que falar com eles e desdramatizar a situação. Pronto, dar sempre a parte positiva. Vamos ficar bem. Acho que o objetivo é esse. Para a autarquia de Soure, esta nova vaga da pandemia obriga a um equilíbrio entre assegurar a educação das crianças, protegê-las dos riscos da Covid-19 e permitir que os pais mantenham os empregos em atividades essenciais. É a nossa preocupação, obviamente, estas crianças não podem ficar para trás em termos de aprendizagem e estão, em acordo também com os pais, serão encaminhadas aqui para a escola. Depois, como disse, os outros filhos, as outras crianças que aqui estão, filhos de trabalhadores de serviços essenciais, como viram, é com satisfação que as crianças aqui estão bem, estão, na medida do possível, estão felizes, têm atividades, e isto dá uma tranquilidade aos pais que lá fora continuam a desempenhar funções essenciais, como está num lar, como está na caixa de um supermercado ou como está num hospital. Na semana anterior ao regresso às aulas, uma equipa da Cruz Vermelha esteve no agrupamento de escolas de Soure a testar funcionários e docentes. Não houve nenhum teste positivo. A escola está pronta para voltar a receber, em segurança, cerca de 1.400 alunos. Em Portugal, doentes encaminhados pelos hospitais solares são os residentes do Centro de Retaguarda Covid-19 positivo instalado no Seminário de Valongo. As equipas já tiveram de retardar as altas pelas desculpas apresentadas pelas próprias famílias. Doentes encaminhados pelos hospitais ou lares são os residentes deste centro de retaguarda Covid-19 positivo. Recebem pacientes que não conseguem estar em isolamento e debatem-se com outro problema, este já antigo, o abandono dos idosos em Portugal.
Alguns utentes, a família tem alguma relutância em vir buscá-los, mas é um corte que já existia para trás, não é uma coisa de Covid, não é uma situação de agora. Existem muitos utentes que depois têm alguma necessidade de apoio domiciliário ou um apoio durante os primeiros dias, que efetivamente não o têm. Portanto, muitas vezes é feito um esforço conjunto, Segurança Social, Proteção Civil e ARS, para encontrar soluções para os utentes. Isto é um problema que tem vindo a acontecer há muitos anos. Aliás, toda a gente sabe que quando chega aquela época de festividades no hospital, são largados doentes sem qualquer tipo de critérios, que a família simplesmente chega lá e diz que tem isto e o utente efetivamente não tem nada. Portanto, não acho que a pandemia tenha vindo a agravar. Simplesmente vem a salientar um problema que já existe na nossa sociedade há bastante tempo, que é, às vezes, o abandono ou o desleixo para com os idosos. As equipas de apoio tiveram até já de atrasar altas de alguns pacientes, porque as famílias não têm pressa de os receber. Tem havido alguns casos pontuais de alguns familiares que invocam motivos, muitos deles até, enfim, desculpas esfarrapadas, para evitar que as pessoas voltem. Mas o objetivo aqui, enquanto as pessoas cá estarem, estão a ser bem tratadas. Há alguns que prolongam este dia mais quando necessário, precisamente na dificuldade de retorno ao seu local de origem, e tentamos sempre também gerir com as vagas, e depois isto é muito dinâmico. Ou seja, nós às vezes ao sábado à meia-noite estamos aqui a admitir 5, 6, 10 utentes por consulta no lar, e portanto isto são 7 dias por semana, quase 24 horas por dia aqui a gestão macro desta estrutura, e portanto de vez em quando temos picos de lotação esgotada, alguns dão a folga. Por exemplo, há bocadinho, quando aqui cheguei, a diretora técnica estava a contar ter 3 entradas para hoje, eu já sei que vai ter 9 pelo menos, portanto isto é um processo muito dinâmico, e também graças à dedicação dos profissionais que aqui estão e que também têm sido inexcedíveis neste empenho. Em alguns casos, os técnicos são das últimas pessoas a despedir-se de quem sai deste centro de retaguarda. Uma senhora que cá tivemos, de um lar, que ela, no dia que foi embora, acabou por falecer, e eu tive momentos antes com ela, antes dela ir embora, e ela falou para mim e para uma colega como se realmente se estivesse a despedir, e nós sentimos bastante isso. Eu era uma pessoa que usava a máscara, desinfetava as mãos, mas se calhar não tinha aquele cuidado que depois de entrar aqui eu realmente percebi que deveria ter. De acordo com a informação da tutela com data de 1 de fevereiro, a Rede Nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda, criada no âmbito da pandemia da Covid-19, inclui 28 estruturas operacionais instaladas nos 18 distritos do país. No Porto, a Comissão Distrital de Proteção Civil, a ARS Norte, Câmaras Municipais e Segurança Social criaram 4 espaços. Para já, nenhum funcionário do Centro do Bom Pastor contraiu a doença, algo que atribuem ao rigor do trabalho que desempenham em turnos diários de 8 horas. Em Portugal, o regresso do ensino online aumenta as preocupações de uma família que vive em Carapuços, Ribeira de Pena. Praticamente não há acesso à internet e as 2 filhas têm de sair da aldeia para assistirem às aulas. As escarpas da Serra do Alvão impedem Cristina e Inês de ter aulas à distância. A rede quase inexistente na aldeia de Carrapuços prova que o ensino pela internet não é para todos. Com o regresso do regime de ensino à distância previsto para segunda-feira, a cobertura em vários locais do interior do país demonstra que a escola online é um privilégio de que nem todos os alunos podem usufruir. É verdade que aqui não temos internet, não temos nem internet, nem telefones, nem de casa, nem os telemóveis funcionam, temos que andar à procura dos sítios certos, senão não dá, e as chamadas caem, é tudo fraco. As operadoras limitam-se a propor o cancelamento do serviço. A Junta de Freguesia de Serva continua a adiar respostas quanto à instalação de uma antena de reforço. Já tentei com todas as operadoras e estou a pagar neste momento a nós e não tenho serviço, e a nós disse-me que se não estivesse contente para cancelar o contrato, foi a solução que me deram. Eu não cancelei porque vou-me remediando. E a Junta já sabe disto há muito tempo, só que não faz nada por isso. Diz que fazem, mas não vejo nada. E já andamos aqui há anos nisto. A prestação escolar de Cristina e Inês é a principal preocupação dos pais. As próprias sentem-se frustradas com a falta de preparação para o regresso ao ensino à distância. Demora muito tempo, os professores mandam vídeos com tutoriais para fazer trabalhos e não dá para abrir. Às vezes nem sequer dá para ver o que é que eles enviaram mesmo. É um bocado difícil. Estás preparada?
Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Ribeira de Pena diz que no concelho estão identificados 4 ou 5 pontos cegos, locais com dificuldade de acesso à rede móvel e internet, e referiu que as situações foram comunicadas às operadoras de telecomunicações. Diz que esses pontos cegos ultrapassam a sua capacidade de intervenção. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.